Boa noite, galera do YouTube. Eu aqui, tá bom? Arquimedes de Caratinga. Já virou chavão falar assim, né? O Kiki, o Dr. Ayata, para cumprir aí uma promessa aí pro pessoal do canal aí, que eu falei que ia colocar um vídeo a mais aí pra galera explicando um detalhe aí. E vou cumprir então essa promessa hoje, que é aquele vídeo que eu falei com vocês. Nós estamos aqui já com o nosso famoso método audiovisual, e o vídeo diz respeito aos canos que roubam. Na verdade, tecnicamente, essa matéria é chamada de rifling, mas principalmente nos Estados Unidos leva esse codinome, né, de cano que rouba. Os projéteis, eles têm diferenças um do outro, mas há uma coisa em comum que une todos os projéteis: o veículo que os leva precisamente ao encontro do alvo. Esse veículo é o cano. Tá? O que impulsiona o projétil pode ser ar comprimido no nosso caso, pólvora em outros, eletricidade em outros, mas o veículo que conduz, que direciona é o cano. Indiferente do formato que os projéteis tenham, o veículo que os conduzirá rumo ao alvo é sempre o cano. Por isto que nós precisamos de entender que canos devem ser produzidos, e a indústria já faz isto, levando em conta o projétil que a arma vai usar, a potência e o propósito do disparo. Porque os projéteis, eles podem ser leves ou pesados, de acordo com o propósito, como dissemos lá, grandes ou curtos, de acordo também com o propósito que se tem para o projétil. O importante, principalmente nas armas de ar, não é tanto se ele é grande ou curto, isso influi também, mas é se ele sela bem o cano também. Se ele é sólido ou maleável, se ele é de um material duro, ou se ele é como nós usamos e até chamamos de chumbinho, que é feito de chumbo, que é um material maleável. Leva-se em conta a potência, se é uma de alta, de baixa ou de média potência. Eu nem vou falar aqui mais, vou deixar a arma de fogo para lá, vamos falar só de arma de ar no caso aqui. Então, se a arma é de alta, baixa ou média potência. Outro detalhe também é que propósito tem aquele disparo, se é um disparo de precisão, se é de destruição, se o propósito do projétil é esse, se é apenas marcação, se é penetração, se é imobilização. E aí afora vai. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui rápido. Um projétil de precisão, tá? Ele tem que ter um peso intermediário e de preferência ser disparado por uma carabina de baixa ou média potência. Ele vai ser mais preciso nesse caso. Embora hoje as armas, a balística já chegou a um ponto que armas aí de média e alta potência, principalmente as PCPs, estão tendo uma precisão extraordinária. Mas são só detalhes para que a gente entenda que os projéteis, eles têm estes detalhes aí, e o cano leva isso em consideração cada um. O projétil então e o cano, eles precisam ter um casamento perfeito para que o disparo resulte no êxito que se espera do atirador e da missão que o atirador tem sobre os seus ombros. Então os canos, enquanto os projéteis nós vimos ali que eles variam com tamanho, peso e etc., formato, os canos variam de outra forma. Eles variam assim, sendo mais ou menos grossos ou não. Existe hoje o chamado cano bull-barrel, cano como é o barrel, assim chamado. Existem canos de tamanhos diferenciados, mais longos, mais curtos, intermediários, passo de raia apropriada para se pretende tiro de média ou de longa distância, adaptações apropriadas no cano, como por exemplo corona, que eu não vou entrar nos detalhes, que eu acho que quem acompanha os vídeos aí no canal já sabe o que é, choque também, harmônica, airstripper, mousse break. Então são adaptações que são feitas no cano para determinados tipos de projéteis e propósitos de tiro. E se o fator recuo é dissipado só na arma ou também no cano? Isso é um detalhe que eu até estou com um vídeo aqui que eu vou rodar para vocês verem aí,
para vocês terem essa noção do recuo. Hoje, por exemplo, nas nossas armas aqui no Brasil, o recuo é todo absorvido pela arma. Mas a Umarex desenvolveu um rifle, que vocês vão ver aqui, que o cano recua na hora do disparo para poder dar mais precisão à arma. Então o recuo não fica todo na arma. Isso diminui o sentido anti-horário que é impresso no cano em relação ao centro de gravidade dele quando o recuo da arma. Eu vou até fazer um vídeo sobre recuo de arma também. Então, esse fator recuo, o cano dessa Umarex, com a tecnologia nova que está entrando no mercado, ele já absorve esse recuo. Deixa eu rodar o vídeo aí para vocês darem uma olhadinha. Vamos dar uma olhadinha aí. Como vocês viram aí no vídeo, né? Então, esse tipo de arma, o cano ajuda muito a absorver o recuo da arma. E, por fim, entra então o rifling, que nada mais é do que a arquitetura da raia da arma, ou seja, que altura essa raia tem, que largura ela tem, ela é mais larga, menos larga, e que profundidade tem essas raias dentro do cano. Então, esse rifling aqui, junto com o recuo, é que faz com que o cano seja chamado de cano ladrão. Mas vamos entender isso melhor um pouquinho, antes vendo também como que um cano de precisão é produzido. Depois de escolhido o tubo, é feito o furo por onde vai ser moldado as raias e por onde vai passar o projétil. Esse tubo, então, depois de usinado, ele é levado a uma máquina que passa então por medidas de precisão para conferir primeiro a uniformidade do furo que foi feito no centro, para saber se à medida que essa vareta encaixa em toda a sua extensão e ela é girada, não oscila o tubo que foi inserido, mostrando que há lá dentro o furo foi feito de forma desigual em qualquer parte que seja. Ele tem que estar por igual, girar por igual. Aí é feita então a usinagem das partes do cano que vão tanto servir como boca do cano, quanto a parte que vai entrar lá junto à culatra para receber o projétil. Então essa usinagem também passa por uma medida extremamente exigente em termos de precisão, E depois então que se alcança a precisão, ela é lixada e basicamente a parte externa do tubo está pronta. Vocês veem duas comparações, um antigo e um de hoje, como o de hoje é muito mais tecnologicamente avançado. Então vem a hora de abrir as raias agora. É feito primeiro, que vocês estão vendo aí, eles colocando um projétil do tamanho, protótipo de um projétil do tamanho do projétil que vai passar no cano dessa arma. Então isso aí nada mais é do que o protótipo de um projétil. Ele é inserido no furo que foi feito. Vocês estão vendo que sobra ali uma beiradinha, né? Ele não fica justo, porque o cano é martelado para se ajustar então ao orifício que o projétil vai precisar de ocupar. E uma vez que houve esse martelamento, ele chegou na proporção que o projétil precisa para poder correr pelo cano, então as raias são abertas, e são abertas assim, com óleo e uma broca própria que corta os sulcos no cano, de forma que o raiamento fique o máximo perfeito possível. Uma vez que isso é feito, medidas novamente são tomadas para saber se atende às especificações. As medidas, uma vez tomadas, então o raiamento passa pela fase final de ajustes, de conferência, de usinagem. É feita uma limpeza para não ficar rebarba, vocês estão vendo aí lá dentro, não ficar nenhuma fuligem, nenhum resto de ferro, nenhuma limalha. E então uma sonda com a câmera é colocada, como vocês estão vendo aí, no tubo de uma vareta, para que seja avaliado de fora a fora o raiamento, como vocês estão vendo aí. Feito isso, o cano está pronto para ir para a arma. Assim é feito um cano de qualidade.
Então vocês viram aí, o vídeo é esse e cano é produzido dessa forma. E quanto maior for a tecnologia, a precisão empregada, melhor resultado o cano trará. Então vamos falar aqui do recuo e do rifling como vilões da precisão nos disparos com as armas de ar comprimido, sobretudo. Tem aqui uma imagem aqui da arquitetura de duas raias diferentes. Vocês estão vendo aqui nessa onde o mouse está circulando à esquerda, que é uma raia um pouquinho mais larga, a da direita é um pouquinho mais fina. Que o sulco da direita, que da esquerda, perdão, é menos alto, é menos profundo, já na da direita é mais profundo, tá? E que o espaçamento entre as raias, ele não chega a ser igual, porque no caso desta aqui é mais larga a raia do que desta que está aqui à direita. Então, o que vai acontecer, por exemplo, com o comportamento do projétil em cada um desses canos? Ora, é óbvio, o projétil que vai passar nesse cano aqui da direita, ele vai ter um desgaste, um corte maior na sua estrutura do que o projétil que vai passar nesse da esquerda. Por quê? Por causa da arquitetura da raia do cano da direita, que é mais profunda, que é mais alta. Daí, entende-se que, vamos começar a entender a matéria, o cano da direita vai roubar mais do projétil, vai depenar mais o projétil, tirar mais rebarba nele do que o cano da esquerda por causa da arquitetura da sua raia. Então, o rifle, genericamente falando, é a arquitetura que cada raia possui, a altura, a largura, a profundidade e que consequentemente é transferida como marca, como identidade e usinagem no projétil. Quando você vê um perito fazendo balística numa arma, para saber, acharam um determinado corpo com projétil nele. Eles tiram aquele corpo, acharam uma arma que se suspeita, projeta aquele corpo. Acharam uma arma que se suspeita, que foi dela que saiu aquele projétil. Eles fazem então um segundo tiro num tanque de água e vão lá e comparam a usinagem, as marcas, a identidade que as raias deixaram no projétil que foi disparado no campo d'água, no tanque d'água, e conferem, vê se conferem com o que foi tirado do corpo. Conferiu, pronto, é uma identidade que a raia deixou, que o rifling deixou no projétil e que comprova que saíram da mesma arma. Então, o rifling é isso aqui, é a arquitetura que a raia possui e a forma como ela é transferida ao projétil, tanto dando identidade quanto usinando, cortando no projétil. Então eu tenho aqui duas fotos para vocês verem aqui o mesmo projétil, o gamométil da esquerda e o da direita, e vocês vão ver aqui que um sofreu um corte muito mais profundo da esquerda e o da direita um corte muito menos profundo, ambas armas de calibre 5,5. Vamos dizer assim, esse projétil da esquerda perdeu massa aqui, onde está passando o mouse, aqui, aqui e bastante massa. Esse aqui perdeu menos. Se existisse uma balancinha de precisão, capaz de pesar aí quantidades ínfimas, existe. E se você colocasse esse projétil na balança e esse aqui, você veria que esse aqui estaria mais leve, porque ele sofreu mais corte. O cano roubou mais dele quando passou pelo seu interior do que o de cá. Só que uma coisa é boa a gente entender, armas de alta potência requerem raias com arquitetura muito alta ou muito larga, mas vamos deixar isso um pouquinho mais na frente. Aqui é só um exemplo de como o rifling da raia rouba ou não material, massa de um projétil. Vamos adiante então. Tá? Os sulcos abertos nos projéteis, eles mudam não só a sua forma, vocês estão vendo aqui a foto esmaecida no fundo, a forma do projétil mudou, mas ele não muda só a forma, ele muda também o peso, como já falamos, a aerodinâmica, porque nós vamos ter que áreas de menos e de mais contatos com o projétil. Aqui o vento vai se distribuir de forma mais uniforme do que nesse aqui, onde ele vai achar áreas de baixa e de alta pressão, por causa de sulcos mais profundos. Então ele muda a sua aerodinâmica e muda também a forma como o impacto se dissipa no alvo.
Nesse caso aqui, onde está circulando o mouse da direita, se ele atingisse uma caça, por exemplo, ele cortaria, ele rasgaria mais tecidos nela por causa dessas pontas de corte do que o de cá. Já esse de cá impactaria, transferiria mais energia de impacto do que este que está aqui à nossa esquerda. Então, quando a raia atua sobre o projétil, ela rouba do projétil, primeiro, a sua configuração original, seu formato original, e depois, às vezes, o propósito que o atirador, sem saber, tinha para aquele tiro, e ele, na verdade, vai sofrer uma mudança por causa do chamado rifling, do cano que rouba ou não do projétil. Vamos adiante, então. É chamado cano ladrão todo cano que imprime marcas profundas nos projéteis, desbalanceando-os de forma a alterar seu coeficiente balístico. Por que eu coloquei isso aqui? Vou finalizar aqui a nossa pequena aula hoje, até que enfim, né? Nesse detalhe aqui. Porque há canos que sulcam tanto o projétil, que mexem no peso e na aerodinâmica dele, de forma que o projétil, quando você compra ele, vê o coeficiente balístico dele, digamos que o coeficiente balístico dele fosse 0,0120, ele cai para 0,090. Por quê? Porque o cano mexeu na estrutura dele, e mexeu na aerodinâmica dele, e mexeu inclusive na forma como ele vai trafegar, se arrastar pelo ar e impactar o alvo. É onde muitas pessoas que estão comprando aí carabinas Magnum, né? Eu comprei uma carabina que dá tantos metros na boca do cano, tanto não sei o que, e depois a Arquimedes ela não agrupa, eu não consigo acertar. Uma hora um projétil pega ali, outra hora pega um tão fora, às vezes eu acerto 3 tiros e outros eu acerto tão espalhados, porque você está tendo um problema de rifling. Você vai precisar de pesquisar e fazer testes com projéteis diferentes, até que você chegue a um que não te traga o problema, não seja tão roubado pelo cano e pelo recuo, e dê então a sua carabina uma precisão que te atenda pelo menos razoavelmente bem. E fica aqui um alerta: toda carabina de alta potência ela precisa de um passo de raia diferenciado e de um raiamento com uma arquitetura de rifling mais pesada, que portanto vai cortar mais no projétil e vai mudar a configuração do projétil. Isso é menos sentido nas PCPs, porque a PCP não tem o fator recuo e vibração. Então o rifling altera o projétil, mas o recuo não acentua, não potencializa isto. Na PCP, então, costuma funcionar muito bem. Sem dizer que pela ausência também do recuo e da vibração, pode-se diminuir um pouco na raia, porque o projétil vai poder trafegar mais tranquilo pela estabilidade que a arma terá na hora do disparo. É isso aí, galera. Espero ter contribuído. Gostou? Dá um joinha e aguarde que vem mais coisa boa aí no canal. É Arquimedes aqui de Caratinga, desejando um abraço à galera amiga aí. Tchau, tchau.